Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Olá para todo mundo que está entrando aí, porque o Provocação Histórica acaba de completar 4 anos de existência, aleluia! Desde 2021, a gente vem debatendo aqui as grandes questões da história desse Brasil, sem censura, com crítica, com historiografia e com grandes nomes do nosso pensamento social brasileiro. É uma alegria poder começar esse 5º ano de Provocação Histórica com vocês aqui, celebrando um debate profundo, né? Não é esse debate instantâneo que as redes tanto pedem, mas que é uma prosa aqui que durante 50 minutos, 1 hora, a gente pode debater efetivamente aquilo que nos aflige, nos atormenta nesse Brasil tão autoritário, tão violento, que a gente vem debatendo aqui nesses longos 4 anos, desde o começo de 2021. Senhoras e senhores, então, no aniversário do Provocação Histórica, eu tenho aqui um convidado mais do que especial. Sou suspeito para falar dele, já que o conheço mais de perto desde 2020 e já fizemos algumas coisas e causas juntos nessa vida, e foi uma alegria poder cruzar a existência desse sujeito, que é um interpretador e o intérprete desse país, um pensador agudo, apaixonado, desses que fala e mobiliza efetivamente as pessoas, e que tem mais de 30 livros publicados, professor universitário, professor brasileiro, e faço aqui um adendo que poucas pessoas acho que conseguiriam fazer dentro das suas perspectivas aí de apresentadores nesse Brasil, nessas redes, nessas TVs. Ele é de um apelo popular, e quando digo popular, dos rincões do Brasil. As pessoas adoram ele, as pessoas abraçam ele, as pessoas leem ele. E eu não estou falando só de uma elite acadêmica branca, não. Estou falando de pretos e pardos espalhados por esse Brasil, ou por esse Brasil que metade dele é dividido por pretos e pardos que vivem na parte, digamos, mais norte-nordeste dessa nação, como ele analisa no seu novo livro, O Pobre Direita. Então vocês já sabem, está aqui comigo no início da 5ª temporada do Provocação Histórica, ele, Gessé Souza. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, que no fim das contas você ajudou a inventar também, né? Exatamente, eu fico muito contente, muito honrado aqui em estar participando do, quer dizer, né, como o primeiro debate do 5º ano do programa que tem tanto sucesso, graças ao seu talento, a forma como você apresenta os assuntos, etc. Estou ficando envergonhado aqui, camarada. Eu sou um rapaz tímido, você sabe. Eu lembro de você falando, Gessé, acho que quando a gente inventou aquele programa, eu, você, Suzy e Ângelo, o Ouse Educar, aí eu estava lá apresentando o Ouse Educar também, sendo âncora, né? E aí eu lembro que eu falei alguma coisa assim, né, te apresentando elogiosamente. Eu sempre procuro ser generoso, de fato, com as pessoas que pensam efetivamente esse país, né? Mas com todas as pessoas. E aí você falou alguma coisa pra mim assim, pô, você também, né? Você falou alguma coisa, sabe? Aquela coisa do reconhecimento que você tanto fala. Claro. Aí acendeu a luzinha ali e falei, poxa, ele tá reconhecendo o meu trabalho. Claro. Isso é muito legal. Claro. Que acho que é uma das coisas determinantes da existência de um sujeito, como você vem insistindo ao longo de toda a sua obra, né? E que, por N motivos, eu também concordo, apesar de ser um tanto mais materialista, dialético, pensando também no Marx, mas você também é. Eu vou até te provocar aqui desde o começo. O Gessé é mais marxista do que ele admite, mas não o marxismo vulgar, né, que esquece daquilo que o Hegel disse. Aliás, você concorda com isso, né? O Marx é mais hegeliano do que ele admitia, né? Exato. Eu acho assim, por exemplo, obviamente, eu me tornei intelectual pelo estímulo de Marx. Foi lendo Marx que eu decidi que a compreensão do mundo que isso provoca, deixa a gente, né, completamente boquiaberto, né, e tal. Então eu fiquei fascinado pela força da ciência e a força do conhecimento como uma forma de interpretação e de intervenção, porque eu sempre pensei assim, eu gosto muito de teoria, né? Mas a teoria para ser alimento de como você vai interpretar aquela realidade, né? E não a teoria por ela mesma e tal, você ficar sendo ventríloco de pensadores e tal para parar. Eu acho que o conhecimento ele tem ali uma arma extremamente importante, a mais importante de todas, embora
isso não seja tão conhecido, né? E que exatamente você tem que usar para mudar a sociedade, como Marx dizia. Senão ela não vale muita coisa. O jovem estudante, inclusive, esses 4 anos de provocações, um programa em homenagem a você, sua trajetória, que sempre seja, inclusive, uma homenagem a você. O menino do Rio Grande do Norte que foi estudar na UNB, né? Você sai lá do Rio Grande do Norte, exato, vai para o UNB e aí daí para o mundo. Exatamente. Eu tinha o hábito de leitura, que foi uma coisa que o meu pai me deu, né? Que era um sargento... do Exército, participou da intentona comunista e só não foi preso porque o juiz que estava fazendo a audiência com ele era maçom como ele, e eles se entenderam ali, e aí ele conseguiu escapar dessa... Caramba, lá em 35, já em 35. Ele era muito jovem, ele tinha 20 anos. Mas ele depois fica a favor assim do Prestes ou... Não, ele era comunista, não no sentido, ele torcia pela União Soviética, claro. Então ele adorava o Stalin também, provavelmente. Não, Stalin menos. Ele era gostava da ideia geral. Né? Gostava da ideia geral, admirava Stalin pela coisa da luta com os alemães e tudo, né? Estava no auge. Exato, disso, né? Mas ele não tinha, enfim, não tinha grande refinamento intelectual, obviamente, era um autodidata que tentava fazer as coisas por si mesmo, mas me passou essa que foi a principal herança, né? Mas aí, apesar de eu ler coisas que não tinham a ver com a escola e tal, eu não era estudioso, efetivamente, percebe? Eu passei a ser bem mais tarde, na minha adolescência tardia, especialmente com 17, 18 anos, foi quando eu fui fazer esse curso sobre Marx com Lauro Campos. Aí tocou alguma coisa dentro de mim, né? O jovem confuso, sem saber quem era, o que queria ser e tal. Que é o Brasil, né? Eu disse, isso aqui me realiza e tal, me dá sentido, entende? Então, quer dizer, eu devo tudo ao conhecimento e à ciência. E a gente vai falar disso tudo e muito mais aqui, brava gente brasileira. Estou aqui com o Gessé Souza, que lançou em outubro do ano passado, mas ainda está em lançamento, inclusive viajando para diversos lugares do Brasil, que é muito bacana, que o intelectual possa passar por vários estados brasileiros e encontrar o seu público. O Gessé tem feito isso, eu tenho acompanhado de perto, que é o Pobre de Direita, a vingança dos bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Um dos clássicos de nascença do Gessé, pelo conteúdo, pelo título, pelo tema, a capa que é maravilhosa, porque tem um cara aqui, um galho de uma árvore, serrando a própria árvore que o sustenta, que ajuda a pensar por que as pessoas historicamente oprimidas nesse país, mas não só, né? E aí eu faço a provocação que eu tinha falado nos bastidores, a gente está aqui diante de uma das fotos mais emblemáticas que sintetizam a história do Brasil, que é uma foto dos supostos jagunços sobreviventes de Canudos. Canudos, que foi massacrada pelos republicanos, e no final só sobram mulheres e crianças, como vocês estão vendo aqui, pretos e pardos, e sobretudo mulheres e velhos. E esses eram a grande ameaça à República. Ali começa essa República do Brasil dos humilhados que você tão bem interpretou, né, Gessé? É verdade. Para além, então, de Canudos, esse Brasil dos humilhados, por que os pobres de hoje... Primeiro, eu queria que você definisse para o nosso grande público, afinal, sociologicamente, você é um sociólogo de mão cheia, didático, né? O que é o pobre de direita e por que a gente tem que entender esse fenômeno? Porque o pobre de direita não significa que ele é de direita, né? Que ele nasceu assim. Ele não nasceu assim. Foram condições sociais que forjaram, né, essa situação, ou seja, de alguém que vai sacrificar o seu intelecto, basicamente, né? Por que você vai sacrificar o seu intelecto? Né? E apoiar pessoas e projetos que são contra os seus melhores interesses. Essa foi a questão que eu me pus. Né? E, obviamente, as pessoas imaginam sempre
a lógica da racionalidade econômica, né? Ou seja, como é que você vai votar em alguém que você vai ganhar menos, ou não vai ter acesso a bens, etc., a educação, saúde e tal. Então você é um idiota e tal. Você é burro. Você é burro, né? Um minion e tal, entendeu? Isso não é verdade. Eu não gosto desse tipo de coisa. Inclusive porque todos os seres humanos são inteligentes. A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima. Né? Então, o que a gente tem que ver não é burrice e inteligência, né? É a humilhação que esse cara foi condenado a viver, né? E como a humilhação e a moralidade, porque é isso, né? Hoje em dia você falar de moral e moralidade, as pessoas sequer entendem do que você está falando. Porque é tão inarticulado, parece pauta de costume, parece as pessoas confundem com moralismo, né? Mas moral é esse dado, né, que tem a ver com as nossas emoções e que tem a ver com o nosso pertencimento e compartilhamento de certas ideias que são morais. As ideias é que são morais, né? São valores e tal, né? A ideia de que você tem uma dignidade, que você deve ser respeitado pelos outros, etc., né? A grande demanda moral de todos os seres humanos, né, não é dinheiro e poder. Isso é bobagem, né? Só um tolo pensa assim, né? Dinheiro e poder são meios, né? São meios para você comprar essa meios dignidade. Exatamente isso, né? Porque então, um cara compra felicidade no fim das contas. Não é. Se você acha que isso é né? Felicidade, Sim, né? Claro. Entendeu? Mas alguém que tem $1 bilhão vai continuar, ele não tem nada de econômico nisso, ele já pode comprar todos os bens existentes, mas ele vai continuar acumulando dinheiro até ter 2, 3, 4, 5. E sabe o que isso me lembra? Isso tem a ver com a distinção moral, ou seja, que a nossa sociedade atribui superioridade moral a quem possui o dinheiro. Por isso as pessoas correm para o dinheiro. Não é uma questão econômica. Obviamente não tem nada a ver com economia, entendeu? Inclusive. É uma questão moral, né? Você quer se sentir superior. E numa sociedade que não generaliza e universaliza o respeito, né? Uma sociedade como a sueca, escandinávia, que a Alemanha foi um dia e está deixando de ser hoje. Porque aí eu vou te provocar mais aqui, me perdoe se eu te interromper mais do que o normal. Quando você diz isso, eu já faço aqui alguns apontamentos de críticas que fazem a você. Tanto nas redes quanto em resenhas. Quando você diz que o modelo é o sueco ou o alemão, o pessoal te chama de elitista. Mas aí eu fico intrigado, porque lendo aqui o Pobre de Direito ou outros textos, não se trata disso, né? Não. Quer dizer, quando você compara a sociedade brasileira com um modelo sueco, estão dizendo que você é elitista e está dizendo para o pobre brasileiro o que ele deve ser. Como se você retirasse dele a capacidade da agência de lutar pelos seus direitos. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é uma bobagem fenomenal. Por quê? Entende? Quer dizer, porque no fundo, quando eu falo desses países, etc., eu estou querendo o quê? Eu estou querendo ter uma base empírica, né, para tocar em assuntos que eu acho que são fundamentais, como igualdade. Né? O que é isso? O que é você reconhecer os outros? Né? Você reconhecer os outros, você inclusive paga bem essa pessoa. Isso é uma forma de reconhecimento fundamental. Que é o dilema do capitalismo neoliberal. Claro, exato. Não, porque as pessoas confundem isso, como se fosse uma questão econômica. O salário que você recebe também não é econômico, é uma questão moral. É uma questão de atribuição de respeito, né? Que a empresa, o país, quando ele põe direito, salário mínimo, etc., ele está atribuindo respeito. Né? E isso vai produzir autoestima e autoconfiança nas pessoas, senão a gente não vai ter isso. Né? Voltando ao caso aí quando eu utilizo Suécia, a Alemanha nos anos 80, quando eu fui lá, e tal, porque, quer dizer, entende? Eu estava em último lugar na escala social alemã, quando eu fui morar lá nos anos 80. Só que eu tinha tudo. Eu tinha as melhores universidades, acesso aos melhores professores, tinha uma biblioteca que tinha tudo, não me faltava nada, a comida era R$5. A vida material a vida material, né? E tal. Né? O acesso à saúde, eu podia me consultar com o médico do cara que era presidente da Mercedes-Benz, se eu quisesse. Ele era obrigado a me receber.
entendeu? Quer dizer, isso para mim isso aqui é o real paraíso comunista, entende? Ninguém fica de fora. Todo mundo tem direito e tal. Muito louco. É um estado de bem-estar social que funciona. Que foi provocado ou foi um resultado também das pressões da própria União Soviética contra o bloco capitalista. Exatamente isso, obviamente, e também do próprio movimento operário, né? Que era muito importante, sempre foi muito importante lá. Então, quando eu me refiro a isso, é que isso para mim é que é bonito. É isso que eu acho que uma sociedade tem que ter, entende? Ela tem que prover essas coisas básicas para as pessoas. O resto das pessoas correm atrás. Aí sim, vai ter um pouco mais, o outro menos, outros vai ter muito mais talentos distintos e tal. Aí a competição reina, né? Mas você tem que ter apoio emocional, saúde e educação para todos, né? E que ninguém seja deixado à margem, nem excluído, etc. Então eu uso isso como uma forma de você contrapor, né? Porque a contraposição não é nenhum país socialista, o contrário, né? As pessoas idealizam isso sem nunca ter sequer visitado um país dele. Vai contar para um tcheco, entende, o que ele acha da União Soviética e da colonização lá, entendeu? Obviamente, né? Então, para mim, a democracia, né, ela tem a ver com essa dimensão, né? Entende? Onde você preserva, inclusive o debate público foi uma coisa aqui que eu não falei, não só educação, saúde, etc., mas pluralidade. Eu ouvia Adorno, 9 horas, na Rede Globo alemã. Entendeu? Quer dizer, você tinha debate. O principal deles fazia debate com grandes filósofos, etc. Eles eram contraditados. A grande negócio era como é que você pode ter uma mídia plural. Foi a ideia de Habermas. A ideia de Habermas, no texto que ele publicou. Que está vivo ainda, se não me engano, né? Ainda está. 100 anos. O maior filósofo vivo, isso incontestável. Você é um Habermasiano, né? Eu sou um Habermasiano na política, né? Mas na análise social eu sou muito mais irmão do Pierre Bourdieu, né? Mas, quer dizer, na política, exatamente por compreender, Lindener, né, que você só vai ter democracia se você tiver livre debate de argumentos, né? Entende? Quer dizer, onde as pessoas possam expor os seus motivos de contradição. Você tem um contraditório. Por que isso? Porque o cidadão não pode ouvir uma opinião só, né? Ele tem que ouvir ao menos 2 opiniões, distintas entre si. Para quê? Para montar dele. Né? Entendeu? Porque senão, se você só tem uma, como é o caso da nossa imprensa, mais de 100 anos, né? Entendeu? Isso não tem nada a ver com o processo de aprendizagem, o processo de imbecilização. Você faz o público imbecil, né? E o nosso público, que nasceu inteligente, foi imbecilizado, obviamente, né? Senão você não votaria em Bolsonaro, senão você não fala isso, né? Quer dizer, se as pessoas tivessem consciência do quanto são oprimidas, como esses de Canudos o foram, elas não estariam fazendo o que elas estão fazendo. Ou seja, então, há uma ideia que domina a ideia dessa pessoa. Exatamente de vida. Que ideia é essa? Exatamente isso. Aí você está tocando num outro aspecto, num outro pensador, que também é determinante para o meu trabalho, para as coisas que eu penso, que é Max Weber. Essa ideia de que as ideias que estão por trás de qualquer coisa, que é verdade isso, as pessoas não pensam nisso, né? Quer dizer, nós todos não pensamos nisso. A gente imagina que a ideia brota e é nossa, né? Entende? Como se não fosse... o cara espertão, puxa né? vida, espertão, né? Quer dizer, no fundo, a gente é pensado por ideias, já que a gente, toda a nossa avaliação, compreensão, classificação do mundo já está pronta de 0 a 3 anos, quando a gente engole pai e mãe e vai perceber o mundo, né, como os dois percebem, e vai demorar uma vida inteira para mudar 2 ou 3 aspectos. Aí né? o que ali somos os mesmos e vivemos. Exatamente isso, exatamente. Então, ideias, quer dizer, a gente não é abelha, não tem o instinto, não tem o DNA. Nosso comportamento, é isso que importa. O que importa é o comportamento.
O que a gente tem na cabeça é bobagem. Normalmente a gente tem bobagem na cabeça, né? Claro, o lixo da indústria cultural, o lixo que a imprensa nos põe, as fantasias que a gente vai criar sobre nós mesmos para continuar vivendo a única vida que a gente tem, etc, etc. E sabe algumas coisas aí pragmáticas, como é que você vai pegar o ônibus, como é que você vai passar um Pix, etc, etc. É isso, né? Entende? Mas o resto não é. A confusão sobre o mundo reina, né? Entendeu? Então, daí o conhecimento ser tão importante, daí o debate público ser fundamental, né? Porque é o debate público que vai esclarecer um público, né? Vai restituir a inteligência roubada a esse público, né? Então, qualquer coisa em termos de política, para mim, que vem de Habermas isso, né? Tem a ver um processo de aprendizado coletivo. Sem aprendizado coletivo, não há progresso, não há nada no fundo, né? E aí um pouco desse tema que você tocou faz com que a gente volte ao tema do livro, né? Como é que pessoas que vão ser humilhadas, né, vão votar nos seus algozes e tal. Como é que a barata vai votar no chinelo, né? Bolsonaro é só um chinelo, né? Entende? Chinelo de brancos pobres. Claro, quer dizer, Bolsonaro tem dois tipos de eleitor. Ou o canalha, que é o cara do agro e tal, que sabe o que está fazendo cinicamente e não está nem aí, ou o cara que foi imbecilizado e tal, né? Então, senão você não vai votar em alguém que é o seu inimigo, que é o seu maior inimigo, né? Como isso acontece? Ora, exatamente porque não tem debate livre. Nunca teve entre nós, né? Quer dizer, e aí esse cara vai ser o quê? Vai ser humilhado, e quem é humilhado tem raiva, né? Entende? Ele é objetivamente humilhado. O que é isso? Você não escolhe qual é o sentimento moral que você vai sentir, entende? Quem tem ciúme não pode dizer, eu não quero mais sentir ciúme. Não, você vai continuar sentindo. Você admira alguém, entendeu? E tal, você, não, eu vou deixar de admirar. Não, você continua admirando. É uma coisa que se impõe, né? Os sentimentos morais se impõem a nós. Né? Isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda esse fenômeno. Né? Esse cara, né, ele vai ser o quê? Antes de tudo, desorientado. Ele vai ter raiva, porque ele é humilhado, ele se sente humilhado, ele se sente de que maneira? Olha, as pessoas olham para ele de cima para baixo, ele já viu isso a vida inteira. As instituições o recebem de algum outro modo, etc. Ele sabe que alguns lugares não é lugar para ele. Isso, as regras sociais já deixam isso muito óbvio para as pessoas. Então ele se sente humilhado porque ele é humilhado. Né? Se você é humilhado, você fica com raiva, porque é uma injustiça para você. Né? Entendeu? E aí o que você faz? Entende? Como você... Quer dizer, e esse pessoal que eu estou falando aqui, né? Normalmente esse pessoal ganha entre 2 e 5 salários mínimos, o que se diz... numa confusão ridícula, que é uma fraude, chama isso de classe média, né? E o PT insiste nisso, que é uma bobagem e tal, mentira não leva a nada e tal, né? Enfim, essa falsa nova classe média, no fundo, é um pobre remediado. Renda média num país pobre, você é pobre, né? E qual é a estatística? Então, o Brasil seria o lugar em que, nesses 210 milhões, 25%, no máximo 30% é elite e classe média. Não chega a 20%. Não chega a 20%? Não chega a 20% elite e classe média. Em nenhum lugar. Nem na cidade de São Paulo. Nem a 20%. Nem na pujante cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país. Mas mostra também a concentração de capital, né? Exatamente. Mas qual seria a renda, então? São Paulo tem uma Milão ali dentro dela, né? Jardins, Moema, não sei o que e tal. Mas o resto entende? Tem uma cidade de 2 ou 3 milhões que é de classe média A, né? Como um europeu é de classe média e tal, né? Mas o resto os 80% são pobres. É um país rico. Essa é a grande questão. Né? Um país rico, que as pessoas sabem que é rico. Né? Há pouco tempo atrás estava chegando a 5ª maior economia do mundo, etc. Né? Todo mundo sabe que é rico, mas é um país com um povo pobre. Como é que você vai explicar isso? Esse que é o ponto, entende? E as pessoas precisam de uma explicação. É o que o Max Weber dizia. Daí a ideia. A gente precisa de uma ideia. Ou seja, quem precisa de ideia precisa de explicação. Né? Quando essa explicação não chega, porque a imprensa é comprada
pelo dinheiro completamente, esse cara fica só desorientado, né? Aí, Max Weber de novo, né? Quando essa necessidade de sentido é tão fundamental que quando você não tem o sentido, qualquer explicação, por mais abstrusa que seja, você vai pegar. Claro, rola. Né? Claro, você não tem nenhuma outra. Né? Entende? Então, quer dizer, e é exatamente nesse terreno aí que a extrema-direita nada de braçada, né? Surfa essa onda da desorientação. Precisa ter o quê? Precisa ter uma imprensa venal, canalha, etc., que não mostra nunca o outro lado, que vai mentir, né? Vai mentir o tempo inteiro, 24 horas, para produzir uma realidade virtual para as pessoas, para que elas jamais conheçam quem é o seu inimigo. Mesmo essa Globo progressista de hoje? Claro, porque, veja bem, eles são anti-Bolsonaro e tiraram onda desse negócio. Mas vai falar do juro do Banco Central. Vai falar das privatizações que o Paulo Guedes fez na Bacia das Almas. Entendeu? Né? A 10% de valor de mercado. Ou seja, isso é um assalto, né? Um assalto óbvio, ninguém é imbecil. Por isso que, mesmo que tenha, admiro vários deles e delas, nas Globo News da vida, eles, quando são apertados, só vão até a página 2, né? Só vão até a página 2. Não, ficam na primeira página, eu acho. Porque todas essas questões que são as fundamentais, por que elas são fundamentais? Porque se você as tematizasse, né, o povo saberia quem é o seu inimigo. Né? O inimigo do povo, né, é especialmente uma elite financeira, porque ela controla todas as outras, inclusive a agro, né, e tal, né, que assalta, uma mistura de capitalismo e feudalismo, né? Entende? É uma eterna transição. Tecnofeudalismo, disse aquele. Tecnocapitalista. Exatamente. Exatamente. Você põe uma prebenda, um monopólio, entende? Né? Monopólio sobre o Banco Central, por exemplo. Aquela coisa do tem uma dívida pública que não é auditada, etc. E você rouba e você faz o que você quiser. E aí o que é que esse pessoal da Rede Globo e outras vão dizer? É legal que você tenha juro alto. Por quê? Vai proteger você, trabalhador, da inflação. Entende? A canalice chega a esse ponto e tal. Né? Entendeu? Então você tem o quê? Você tem um cara que não sabe quem é o seu inimigo. Né? Ou seja, não sabe que existem especuladores, a maior parte deles são americanos, mas tem muito brasileiro também, né? Que a organização é você assaltar a economia popular, o trabalho das pessoas. Pelos juros altos, né? Que é uma transferência de renda óbvia, porque em tudo que a gente consome está implícito o juro, né? E no orçamento público, ou seja, o que vai de imposto para o Estado é comido mais da metade por essa mesma canalha. Entendeu? Aí você tem que dizer para o cara que é pobre num país rico, olha, o seu inimigo é aquele, né? O seu inimigo está na Faria Lima, vai lá. Ele está lá com o orçamento. Exatamente, exatamente isso, né? Então, se você quiser ficar furioso com alguém, vai lá na porta do seu inimigo. Né? Ninguém nunca disse isso para essa pessoa. Né? Aí ela vai achar o quê? Vem a extrema-direita e vai dizer o quê? O seu inimigo são os gays, LGBT, o pobre, o negro quase sempre, o bandido, o criminoso. Entende? Os bodes expiatórios são intercambiáveis. Exatamente. O racismo está por trás de tudo, no fundo. Né, e tal, porque aí o negro vai ser o grande, né, por exemplo, de todo o pessoal. Eu escolhi dois tipos aí para né, o branco pobre do Sul e de São Paulo e o negro evangélico do resto do país. Esse pessoal que votou em Bolsonaro realmente é óbvio, ululante, que Bolsonaro foi votado em todas as classes, claro, né, ele não teria sido presidente, né, não é esse o caso. Agora, você tem que identificar que novamente Max Weber chamava de a classe suporte, ou seja, a classe que intensamente adere a uma ideia e a uma concepção de mundo, entende? Né? As outras com muito menos intensidade, percebe? E essa classe é exatamente essa classe que a gente 2 e 5, salário mínimo, que é o pobre remediado do Sul, que vai achar o quê? Que o inimigo dele não é a Faria Lima, nem os bancos, etc., é o nordestino do Bolsa Família, entendeu? Quando só um baque que o Paulo Lema
né? São 3 anos de Bolsa Família. Percebe isso? Não, mas ninguém nunca contou pro cara. Como ele é enganado. E aí, como ele é racista, né? Entendeu? O pessoal do sul de São Paulo é um outro país, um país branco, um país de imigrante europeu, né? Que sempre se viu como europeu. Até hoje, você sabe muito bem disso, né? É o principal orgulho dessas famílias que vieram. Então, nunca se considerou parte dessa gentinha mestiça e preta brasileira. Né? E é racismo, no fundo, porque o nordestino é mestiço e preto. 80% é mestiço e preto. Né? Mestiço como eu ou preto, entende? Não é isso? Então, a raiva para o nordestino não tem nada a ver com preconceito regional. É racial. Não existe preconceito regional. É uma bobagem. Né? Ninguém vai odiar ninguém porque nasceu exatamente. Não, você vai odiar alguém porque nasceu numa latitude tal que isso entra na cabeça de quem? Né? Obviamente está... Porque é assim que o racismo racial é atualizado entre nós. Só sobre máscaras. Ninguém fala de raça. Né? Entende? Só chama de povo corrupto. Entendeu? Aí como o branquinho de São Paulo, por exemplo, esses 1,5 milhão de branquinho histérico que eu vi na Avenida Paulista gritando contra a corrupção, né? Entendeu? São brancos e tal. Ele assim, eu sou defensor da moralidade. O povo corrupto, eleitor de corrupto, é, portanto, quem é o pobre, o mestiço e o preto. Embora esse cara da classe média branca tenha nada contra a corrupção. Entendeu? Ele tem contra negro da universidade. Ele foi para Paulista, 1,5 milhão de canalhinhas foram para Paulista, né? Para protestar contra negros nas universidades. Não tinha nada a ver com a corrupção. E a gente pode provar isso, provar isso, argumentativamente. Max Weber, de novo, né? É claro. A aula inaugural de Max Weber. É a categoria da possibilidade e o objetivo. Você pega 2 fatos históricos que são intercambiáveis, de mesma significação, né? Uma acusação de corrupção contra Lula e Dilma e uma corrupção filmada de Michel Temer e Aécio Neves, entendeu? Você viu algum branquinho histérico sair em qualquer cidade brasileira depois da corrupção mais óbvia e filmada no país? Nenhum. Então, é exatamente o que o Weber disse. Né? Ou seja, não é a corrupção, nunca foi a corrupção. Né? Entende? Essa canalha branca vai às ruas porque ela não quer inclusão social, não quer inclusão popular. Para quê? Moral. Para quê? Novo, claro, para monopolizar o capital cultural, o capital do conhecimento legítimo. Impressionante. Camarada, entre outras coisas e causas, você fez também com esse livro muito sucesso, né? E recorrente nas próprias redes, nos debates, nas mídias sociais, com a questão do mote da síndrome do Coringa, que você menciona aqui logo na introdução. E afinal, o que é essa síndrome do Coringa? Quer dizer, somos todos Joaquim Fênix tresloucado, descendo aquela escada, querendo ser... Isso eu te falei já em outro bastidor aí, ano passado. A síndrome do Coringa, uma sacada genial ali do sociólogo que pegou assim, pum, colocou. Mas tem essa coisa dele querer ser o artista de cinema, né? Lembra? Quando ele senta do lado do Murray antes de matar ele, que é o comediante, né? Ele entra, ele dança, ele é um gênio da performance. Ele quer ser gente. Ele quer ser gente. Ele quer ser respeitado. Nunca foi. Via programa de talk show. Exatamente isso. Você sabe que é uma coisa que dá atual, moderna. Né? Exato, né? Essa coisa. Quer dizer, no fundo que eu peguei, quer dizer, a arte é uma coisa magnífica. Eu sempre gostei muito de literatura e de cinema. Sempre. Desde muito cedo. E foram coisas que eu, em algumas ocasiões, levei tão a sério quanto o próprio estudo, por exemplo, né? Então, assim, eu sempre sou muito suscetível a essa coisa, né? E a arte tem uma possibilidade de mostrar o universal no singular, entendeu? Grandes literatos fazem isso, grandes filmes fazem isso e tal. E eu fiquei muito impactado quando vi esse filme pela primeira vez. E eu achei, cara, isso é o mundo moderno, isso é o novo homem que está sendo construído, esse cara, entendeu? Que é exatamente o cara que é humilhado, que não sabe por quem. Pela família, pela mãe, pelo sistema de saúde. Exatamente. No fundo, ele é humilhado pelo sistema social americano, né?
não é isso? Mas aí ele vai encontrando, quer dizer, como ninguém explicou isso para ele, é uma mídia privatizada também, comprada pelo dinheiro, é igualzinho a nós aqui, nesse aspecto. Aliás, os Estados Unidos, as pessoas acham que é parecido com a Europa, não tem nada a ver. Nada a ver, né? É parecido com o Brasil, com mais dinheiro, obviamente, mas é o Brasil. Inclusive na história da escravidão, né? Exatamente. E no racismo. No racismo. E aí, então, esqueci o nome do personagem que o Fênix faz no Coringa. O Coringa tem um outro nome, o Arthur. Né? O Arthur, ele é um humilhado do cotidiano, do sistema, do ressentimento. Aí ele vai lá e, de forma violenta, você chama isso de pré-político, vai lá e arregaça todo mundo. Mata, se vinga. E por que isso é uma solução de extrema-direita, como aconteceu recentemente no Brasil com um cara que se explodiu lá no Planalto? Porque é a extrema-direita que vai dar a explicação que esse cara precisa e ninguém está dando para ele. Né? Você tem que ver também que não tem mais sindicato, não tem mais partido. Está tudo enfraquecido. Não tem mais teologia da libertação, não tem coisa nenhuma mais, não tem nada. Tem só puro suco de neoliberalismo. Tem puro suco de neoliberalismo, exatamente isso. Né? Então, esse cara, ele é um desorientado, ele é, antes de tudo, um desorientado. Né? Alguém está roubando ele sente, ele está ficando mais pobre a cada ano, não sabe por quê, etc. Imagina a situação, eu gosto sempre de me pôr na situação da pessoa, porque senão você não consegue. Né? E isso é muito difícil num país como o nosso, porque quem é de classe média não faz a menor ideia da cabeça como é que a cabeça de um pobre funciona. Né? Nunca teve ali, nunca se interessou. Nunca foi para um barraco. Tem uma indiferença. Né? Entendeu? Então não sabe como essa coisa funciona e tal, e como é que esse cara vai gerir. E aí a extrema-direita vai dar essa explicação que ele precisa. E aí vai criar, porque aí eu me interpretei desse modo, com a ajuda do Freud, etc. Sempre foi uma questão muito difícil, seja para a filosofia, seja para a ciência, né? Explicar esse dado que é fundamental. Por que as multidões seguem uma pessoa? Ninguém explica isso direito. Ninguém explica direito. Né? Weber vai dizer, é carisma. Então você está nomeando uma coisa, você não está explicando. Entende? O que é o carisma? Claro, o que é? Entende? O que é isso? Sobre a dádiva, tem tudo, tem exatamente isso. Ninguém explica isso. Né? Quem eu acho que chega mais próximo é Freud, no Psicologia de Massas e Análise do Eu, quando ele vê que é uma identificação muito próxima da identificação sexual pelo objeto desejado e tal, né? Que é o que explica que essas pessoas rezem para pneu, cara. Você, né, entende? Você pôs no lugar do seu ego, um ego ideal ali, né? Entendeu? Que você vai aonde Bolsonaro, que está sendo ocupado pela figura do Bolsonaro. Então você é apaixonado sexualmente pelo Bolsonaro, né? Entende? Quer dizer, sexualmente no sentido, não precisa ser explícito, mas é libidinoso, é afetivo, etc. Então, à toa ele é um homem completamente, só fala de homoerotismo, exatamente, né? Isso. Eu não sou baitola, não. Exatamente. Ele quer abraçar um homem. Exatamente, né? Óbvio, né? Porque senão você não ficaria, você não teria nenhuma necessidade de ficar reagindo em relação a isso, né? E esse branco pobre do sul de São Paulo se identifica libidinosamente com Bolsonaro. Por quê? É o que Freud diz, é porque esse cara tem dentro dele, de um modo exagerado, ou seja, explícito e tal, as características dessa turba, dessa multidão. Percebe? E Bolsonaro é exatamente esse cara tem raiva de mulher, tem raiva de gay, tem não sei o que, é um branco tem raiva do mundo. De origem imigrante, ressentido. Vários italianos são na história do Brasil. Porque as pessoas têm um mapa racial na cabeça. Quando você não compreende o mundo de nenhum outro modo, né, você não cultiva arte, nunca leu nada de ciência, não é leitor de coisa nenhuma, o seu mapa é necessariamente racial. Por quê? Porque é o mais simples. Não, você pau, é aquele negócio, essa aqui é bom, isso aqui é ruim, o negro é criminoso, pronto, entendeu? Isso explica o mundo para você, né? E aí você vai encontrar em Bolsonaro o quê? Puxa vida, tem alguém ali que é tão canalha quanto eu e está na presidência da República, entendeu? Então eu estou no poder. É isso que as pessoas não conseguem entender. Como vibraram com Hitler, Quer dizer, imagina, cara, você tem uma vida, né?
uma vida nas sombras, ninguém respeita você nunca foi respeitado, a síndrome do Coringa, portanto, nem a sua mulher ouve as suas opiniões, muitas vezes, né? Entendeu? Né? E aí vem um cara que diz assim, olha, não, você está participando da vanguarda política, né, nacional do país, ou seja, você está dando sentido à vida desse cara que ninguém mais vai conseguir tirar, porque isso não se compra. Entendeu? Né? O dinheiro não compra isso, o dinheiro não vale isso, né? O sentido, a vida, a afirmação, etc. Então eu quis analisar esses aspectos e tal, para que a gente compreendesse profundamente esse fenômeno, para que a gente nunca mais dissesse que isso tem a ver com o cara ser minion, não sei o quê, ou porque... Burro, né? Ou então porque ele... A outro de burro é de um elitismo brutal. Né? Claro, isso é um completo absurdo. Né? E aí acho que aquilo que eu tinha te perguntado, acho que muitas críticas que eu li, sejam nas mídias de lideranças políticas mais jovens, que acho que, inclusive, precisam contestar mesmo. Claro, debater, óbvio, né? Mas foi que você atribuía, de certa forma, ao pobre uma incapacidade de abrir os próprios olhos. Como se ele não tivesse agência. Sim, mas óbvio. Mas isso é de uma ingenuidade, assim, entendeu? Como é que as pessoas falam de assuntos que elas não têm a menor ideia? Isso eu fico Alguém precisa ajudar. Não, exato. Como é que você emite opiniões, né? E você acha que só porque saiu de você é boa? Né? Como a criancinha, o bebê, né? Sai as fezes delas, assim, é meu, é presente, aplaude e tal, entendeu? Só porque saiu de você, né? Obviamente, não existe agência num país como o nosso, numa sociedade como a nossa. O que é importante dizer não é que esse cara... você está querendo dizer que ele não tem agência? Ele não tem agência, irmão. Que negócio é esse? Você está querendo mentir? Claro! Não, esse negócio me dá raiva, isso. Né? Foi você que deu um Rossetti. Ele não tem agência, irmão. Mas quando você fala que ele não tem agência... Ele não tem o quê? Ele não tem agência por quê? Porque ele não compreende o mundo. Ele não compreende o mundo por quê? Porque foi montado uma imprensa e uma educação elitista, porque não é só a imprensa, todas as universidades entre nós, né, reproduzem esse lixo elitista como se fosse crítica social, inclusive. Crítica social foda. Claro, exatamente, né? Entendeu? Então esse cara não tem, ou seja, ele não tem agência porque ele não compreende quem ele é nem a ação dele no mundo. Você só tem agência quando você sabe quem você é e como você pode atuar no mundo que você conhece também. Percebe? E sem isso não há agência. Não é um negócio de você supor, entende? Eu acho isso extremamente conservador. Não só superficial e burro, com o perdão da palavra, claro, porque se você tiver um mínimo de inteligência, você não vai dizer uma bobagem dessa. Né? Ninguém nasce com agência, é óbvio. Entendeu? E você tem, como cientista crítico, exatamente denunciar as instâncias que são criadas para essas pessoas jamais terem agência. Que aí você pode tornar, ao criticar, você pode chamar a atenção para os pontos importantes politicamente para tornar os cidadãos agentes e tal, entendeu? Mas essa agência, ela não nasce, é do nada, entende? Ou seja, é uma crítica muito ruim. Eu gosto da crítica, mas quando é uma crítica boa, uma crítica inteligente, onde você aprende com ela. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, até inclusive, vamos colocar aqui, Voz de Minha Alma, não só na tela, mas também no chat para todo mundo, os links do livro do Gessé, pelas várias instâncias que vocês podem acessar, adquirir o livro, uma bagatela, né? Um preço de um sanduíche, inclusive. Tem o livro do Gessé. Vocês podem também acompanhar o curso do Gessé sobre o livro aqui no ICL, entre os nossos cursos livres e documentários. Portanto, acessem aqui a plataforma do ICL, conheçam os nossos cursos livres e documentários e especificamente conheçam aqui o curso sobre o livro Pobre de Direita do nosso camarada Gessé, que é, como vocês sabem, e já sabem faz tempo, o fundador também do Instituto Conhecimento Liberta, desde 2020 aqui trazendo grandes debates para a gente. E pensando nessa pergunta ainda da agência, pensando aqui na resistência de Canudos, porque havia uma agência na resistência de Canudos, mesmo que não, ela é uma agência moral, né? Porque eles estão considerando a República o demônio. E o conselheiro está ali garantindo a moralidade, digamos, mais monárquica da coisa. Mas, enfim, na nossa pós-ICL, que vai começar agora em fevereiro, inclusive vai ter aula inaugural do Gessé, eu vou ministrar uma disciplina de narrativas da história do Brasil. Aí a questão da agência. Toda essa resistência de Zumbi
a Marielle, dos primeiros indígenas massacrados ao intelectual Gessé Souza, que vem dessa, digamos, do ponto de vista do elitismo de São Paulo, da periferia do pensamento social brasileiro, para atingir o seu ápice. Essa resistência não é agência? Não, ela é agência. Ela é agência? Ela é agência. Quem não é agente, quem não tem agência, é exatamente esse pobre coitado aí, né? Esse pobre de direita e tal, entendeu? Quer dizer, ele que não tem agência e tal, né? Quando você já começa, e é um negócio muito incrível, assim, porque quando você dá o passo político, qual é o passo político? Você ser humilhado, porque sempre toda luta política tem a ver com humilhação. Né? Ela não precisa ser explícita. Né? Não precisa ser explícita. Ninguém precisa ter a ideia consciente sobre as coisas. Aliás, a gente quase nunca tem ideia consciente sobre quase coisa nenhuma. Né? Mas a gente vê, essas ideias estão na gente, entende? A de que as pessoas devem ser respeitadas, que as pessoas tenham uma dignidade, que o projeto coletivo tem que ser, enfim, a partir do voto, etc. Isso são ideias. Eventualmente, a pessoa não vai conseguir explicar o que é soberania popular, etc. Mas, inarticuladamente, ela sabe, se você tirar o voto dela... do iluminismo mesmo. Exatamente, né? Entendeu? Então, eu até esqueci o que a gente estava conversando. Não, de pensar essa agência diante das estruturas. Porque minha pergunta era essa, que é muito da historiografia brasileira, que passa de Luiz Felipe de Alencastro à historiografia que a Unicamp representou com o Secult, excelente Secult, que é essa discussão agência e estrutura. O quanto você atribui para um sujeito do passado uma capacidade de lutar contra estruturas que ele nunca derrotou? Sim, eu lembrei, desculpe. É isso aí. O que é que vai ser distinto aí? Porque a humilhação, no fundo, é o que produz a raiva, que é o estopim do comportamento político. Desde que essa raiva seja transformada em indignação. Né? A indignação significa que você está lutando politicamente. Então você já não é mais humilhado. Percebe? Você sabe quem é o seu algoz, você sabe quem é o seu inimigo. E você está lutando contra esse inimigo, pelos seus direitos. Percebe? É outra coisa completamente distinta. Isso é agência e tal, né? Entende? Você se recobre de uma outra... Tem estratégias de ação. Exatamente. Porque às vezes você está num lugar em que você está lutando, mas você não pode explicitar essa luta com armas tão abertas, então você roda. Né? Exatamente, roda. Mas as pessoas são, os seres humanos, como a gente já disse, são inteligentes, né? Entendeu? E eles, então, enfim, conseguem reagir de alguma maneira no espaço que tem e da forma que dá. Agora, normalmente, essa raiva não se transforma em indignação. Por quê? Porque para se transformar em indignação, ele precisa saber quem é o seu inimigo. Essa questão é fundamental. Eu acho incrível como é que não se pensa isso em termos políticos. Não tem nenhum partido de esquerda que leve a ideia de que a primeira coisa mais importante, todo o resto é secundário, é você esclarecer o público. Entendeu? Eu acho um negócio impressionante isso. Como, né, num governo como o nosso, coisas como o ICL, como outros órgãos, etc., não vão atingir a periferia, o interior do país, etc. E ninguém acha isso um problema. Entende? Quer dizer, eu fico imaginando em que mundo essas pessoas vivem, entende? Você acha o que mostra, muita concessão não, é muito pouca inteligência política, né? Mas você acha que o cara não saber disso. Isso não roda de novo, Gessé? Você acha mas aí você tem que tentar. Também, eu sei, mas aí o medo tem, entendeu? Você perder uma luta é uma coisa. Agora, você nem lutar é outra coisa. Mas estar lá já não é uma luta? Isso que me intriga. Acho que você e o Safatli, de formas diferentes, chegam quase na mesma questão, que é, vocês estão no poder de novo, vamos lá, democratizem esse conhecimento, vai para os rincões, não deixa o Brasil paralelo chegar na siroca da periferia, porque está lá, né? E a gente não está conseguindo bater de frente, não está, em nenhuma instância, é só observar, né? E, enfim, só que dentro dessa história autoritária brasileira, você conhece profundamente a Era Vargas e tal, você acha que se tivesse radicalizado um pouco mais, não teria nem chegado lá? Eu às vezes acho isso, sabe? Getúlio brigou com esse pessoal, peitou esse pessoal. Não, eu sei, mas ele... é questão moral. Mas ele era de uma elite subordinada e ele peitou a elite dominante, que é a elite de São Paulo,
que o elegeu como seu principal inimigo. Né? E que até hoje, né? sintomaticamente. Não tem nenhuma avenida em São Paulo que chama Getúlio Vargas. Nada. Zero. Né? Como se fosse um apagamento e tal. Né? E que é um apagamento intelectual também porque você, né, você ataca a pessoa, etc, o tempo todo. O que eu acho entendeu? Quer dizer, se é uma visão de esquerda, né, ela tem que ajudar, ou ao menos tentar. Se você não consegue, é outra coisa. Mas aí você tenta, entende? Quer dizer, imagina o ICL e os jornais que a gente faz aqui, que são de ótima qualidade, com alguns dos melhores jornalistas que esse país já teve, tem, né? Então, chegar nos lares de quem precisa, ou seja, o pobre da periferia e do interior do país. Percebe? Eu tenho certeza que em um mês a gente vai ter coisas revolucionárias acontecendo. Eu não estou querendo dizer que vai ter uma revolução depois. Insurreição. Isso é um negócio que você precisa de tempo. Mas um mês entende? Explicando, olha, quem é o seu inimigo, quem está roubando você, entende? Né? É o Itaú, é o BTG Pactual, é o Bradesco. Esses são os seus inimigos. E esse cara está habituado a ver Itaú com Fernanda Torres, mãe, filha, dizendo como é lindo, entende? É isso que evita, percebe? Isso, obviamente, você está ligando aí figuras que são de grande admiração, o mesmo mecanismo que os Estados Unidos utilizou para implantar uma dominação cultural, para prescindir da militar. Entendeu? Aí você manda Brad Pitt, irmão, entendeu? Não, entende? Mas dizendo cultural. Os mesmos estereótipos que vão dizer o brasileiro e o africano é corrupto e nós somos honestos, então se você é corrupto, quem deve ficar com sua riqueza sou eu. É isso que está sendo dito. Não? Percebe? E aí você não vai se contrapor a isso. Não? Entende? Que você não consiga, porque aí vai dizer, está funcionalizando a imprensa politicamente. Então você tem 1000 argumentos para isso. Mas essa imprensa está sendo funcionalizada há 100 anos pelo dinheiro, que é uma outra ditadura. Pelo também. Estadão há 150 Bota discussão, anos. Pelo menos, entendeu? Para que tamanha covardia? Entende? É uma vida só que nós temos. Não é, quer dizer, a gente não tem 400 vidas Lindené, entende? Para ser covarde, né? Entende? Em 399 ser corajoso em uma. Não, a gente só tem uma. Entendeu? Então é uma coisa assim de falta de inteligência política e de falta de coragem também. Né? Entendeu? Porque essa é a questão principal. Você tem que disputar as ideias dominantes. Né? Senão você vai ter um povo, que vai votar no seu algoz. Percebe? Senhoras e senhores, o primeiro Provocação Histórica aqui ao vivo de 2025 não poderia ser melhor do que ouvir uma grande aula, um grande debate, sempre apaixonado, indignado. Acho que parte do seu, digamos assim, segredo de grande intelectual brasileiro, mas, como eu disse, né, muito querido pelo público e pelo povo, né? Sem brincadeira, o povo que eu vi você ano passado, esse ano, por conta do novo livro, abraçando você nos lançamentos, dizendo nas redes e etc., é esse povo de Canudos. Muito preto e pobre. É esse povo Isso é a minha cara, maior alegria, sabia disso? Eu não tenho nenhuma coisa de que o rei da Suécia, né? Entende? Mas quando eu vejo uma pessoa pobre e tal, para dizer, olha, eu estou compreendendo coisas que eu não compreendia antes e tal, isso para mim entende? É a finalidade da minha vida. Eu nunca vi, isso das pessoas que vieram no Provocação Histórica, né? Não tem acesso a todos os intelectuais do Brasil, sobretudo os mais engajados, né? Quer dizer, eu tenho acesso aos mais engajados, tipo você, mas não a todo mundo. Mas é impressionante a sua popularidade no melhor sentido da expressão, porque vai ler o pobre de direita, né? Não é fácil de ler, mas também não é a linguagem empolada acadêmica de sempre. É sofisticada, é um ensaio sofisticado. Quer dizer, mas eles leem, entendem, gostam e é claro. Eu não vejo nenhum desses grandes intelectuais de hoje. O que prova aquilo que a gente tinha conversado antes, ou seja, que as pessoas são inteligentes, entende? Total. Eu confio nisso, entende? Eu não vou pegar uma linguagem empolada, feita para humilhar quem não tem acesso a ela, entende? Quer dizer, o trabalho eu tive que fazer, né? Entende? O que eu
estudei de Weber e tal, anos, entende? Sim. 8 anos e tal, estudando um cara, Habermas idem, Bourdieu idem e tal, mas eu não preciso ficar vomitando isso para o público. Eu tenho que, o contrário, trabalhar isso, etc., e pôr as questões que esses pensadores me ajudaram a compreender melhor, de um modo que todas as pessoas possam compreender melhor. Isso é que eu acho a minha missão, né? Sensacional. Grande público, muito obrigado por acompanhar o primeiro Provocação Histórica desse ano com o Gessé Souza. Provocação fazendo 4 anos de existência. Entrando no 5º. Entrando no 5º ano, na 5ª temporada. Muito obrigado. Vou pedir de novo para a Voz de Minha Alma colocar os links aqui do livro do Gessé, também na minha coluna no portal do ICL Notícias. Gessé também escreve no portal do ICL Notícias. Tem aí uma coluna que eu escrevi sobre a nova receita de Ano Novo, parodiando um pouco o Drummond, escrevendo algumas radicalidades para esse ano novo, que precisa ser de fato mais estrutural e se revoltar, né? Na verdade, a verdade é essa. Se revoltar para além do banco do Drummond que vocês estão vendo ali. Camarada, muito obrigado por ter vindo. Primeiro Provocação Histórica. Obrigado a você, foi uma conversa ótima. Sensacional. Maravilhosa, como sempre é. É nóis. Tchau, gente. Um beijo no coração. Até mais, pessoal. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento. Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demore diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também. ICL Tank, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade ICL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas. Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil.